Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast. Um programa, um projeto que visa contribuir com quem quer crescer. E agora também no Spotify. Então temos esses dois meios, o YouTube, o Spotify e, claro, ao vivo pela Rádio Conexão FM. Muito legal. E temos hoje a alegria de ter conosco alguém que é, além de ser extremamente competente, é um ser humano que tem uma luz própria encantadora. É alguém com uma trajetória construída ao longo de 2 décadas atuando diretamente com pessoas. Nossa convidada desta edição desenvolveu uma visão profunda sobre o comportamento humano dentro das organizações. Entre lideranças, equipes de diferentes níveis hierárquicos, acompanhou de perto os desafios que surgem quando expectativas se desencontram e relações precisam ser reconstruídas. Sua atuação conecta desenvolvimento humano e ambiente empresarial, buscando equilíbrio entre resultado e bem-estar. Mas antes de apresentar a nossa queridíssima convidada, vamos falar daqueles que nos auxiliam, que nos ajudam a tocar esse projeto adiante. Os nossos queridíssimos apoiadores. Vamos lá, vamos a eles. Furlaneto Tintas, tintas prediais, industriais e automotivas, presente em várias cidades da região. Gasperim Pilate Construções, construindo empreendimentos de bem morar, presente em 6 cidades. Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi e Torres. Loja Ponto Moderno, especializada em móveis para salas de estar, salas de jantar, cozinhas, dormitórios e ambientes comerciais. Real Assessoria Empresarial, serviço de contabilidade e soluções estratégicas para negócios com visão do futuro para muito além do agora. Estúdio Visual, Comunicação e Design, sua agência de publicidade e marketing. Serviços de assessoria, audiovisual, fotografia, branding, gestão de redes sociais e muito mais. E Vision Comunicação Visual, especialista em comunicação visual, com mais de 10 anos de mercado, comunicando a força de cada negócio. Muito bem, então agora sim vamos apresentar a nossa queridíssima e competentíssima Cristiane Zanotelli. Então, Cristiane Zanotelli é psicóloga organizacional e clínica, com especializações em psicologia das organizações e do trabalho, terapia cognitivo-comportamental e psicologia positiva. Com cerca de 20 anos de atuação em recursos humanos e gestão de pessoas, construiu sua trajetória desenvolvendo equipes, lideranças e executivos em diferentes níveis, atuando desde o operacional até a diretoria e presidência. Sua experiência abrange diversos subsistemas de RH, sempre com foco em alinhar comportamento humano e desempenho organizacional. Para eu te passar a palavra, Cris, a provocação de hoje é: o crescimento vem da estratégia, a sustentação vem das pessoas. Cristiane, seja bem-vindo ao Propulsor Empresarial Podcast. Obrigada, Evandro. Muito obrigada. Boa tarde a todos que nos acompanham, né? Desde já gostaria muito de agradecer o teu carinho, a tua acolhida, desde sempre, né? E fico muito feliz em ter a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho, de podermos falar sobre empresas, organizações, pessoas e a conexão que existe nesse mundo, né? E eu costumo dizer que, enquanto psicóloga, né, para o consultório, infelizmente, ainda é uma pequena parcela da população que consegue chegar até o consultório. Então, as empresas, as organizações, elas são um canal muito importante para a gente influenciar e cuidar de pessoas, porque ali é onde as pessoas passam, às vezes, a maior parte do seu tempo. É ali que aparece muita coisa. Então, se tivermos um olhar de cuidado, de apoio, de orientação, pode ser um ambiente muito propulsor para desenvolvimento, crescimento e valores, né? E essa tua provocação, já para a gente começar a conversar um pouquinho, Evandro, ela é muito bacana, né? O crescimento vem da estratégia, a sustentação vem das pessoas. Ela é muito forte porque são as pessoas que transformam a estratégia em realidade, né? A estratégia, ela é um plano, ela é uma meta, ela é um objetivo, ela é um desejo que vai se materializando através de planos para que algo possa acontecer. E para que isso aconteça,
é necessário que existam as pessoas. E se as pessoas estiverem engajadas nesse negócio, a chance dessa estratégia se tornar uma realidade, ela se torna muito maior, né? Já se o contrário acontecer, se nós tivermos pessoas que não estão engajadas ou que não acreditam nessa estratégia, que não conseguem visualizar essa estratégia ao longo de um processo, não conseguem visualizar aonde ela quer chegar e qual o impacto do resultado dela, a chance de a estratégia não se tornar realidade, ela também se torna muito grande. Ou de surgir mais dificuldades, de surgir mais desafios. Ou seja, as pessoas, elas realmente sustentam a estratégia e elas fazem com que a estratégia se torne uma realidade, né? E ter o olhar para as pessoas pode fazer uma grande diferença para que essa realidade aconteça de uma forma mais leve ou mais difícil. Muito bem. Sabe, eu te escutava falando e várias coisas me vinham à mente. Primeiro que você usou um termo propulsor, e isso estamos no lugar certo, né? Falamos a mesma língua. Isso. Mas olha só que legal. Eu, eventualmente, ou digamos assim, uma parte importante dos trabalhos que eu realizo é na área de vendas. E a sacada principal que todo vendedor precisa entender que não é determinada empresa que compra dele. É a pessoa que está naquela empresa ocupando um espaço que compra. Seja o diretor, seja um tomador de decisão, ou seja um comprador para a empresa que tem esse cargo. E Cris, sabe o que me pega muito nesse quesito? Pegando aquilo que você falou, eu acho que vale a pena pontuar. A grande verdade é que papel aceita tudo. Sim. Papel aceita tudo. Eu posso preparar um planejamento maravilhoso, incrível, e aí o que acontece? Chegamos num momento em que as coisas não estão caminhando tão bem assim, e a gente precisa ter resiliência. Sim. Seguidamente a gente cita aqui pandemia, que embora tenha passado já alguns anos, ainda está muito vivo na memória de todo mundo. Sim. Imagina o planejamento, aquela coisa toda maravilhosa. Por água abaixo. Em dezembro de 2019. Aí chegamos em 2020. Muda tudo. E precisamos das pessoas. E você deverá concordar comigo. Como é incrível quando as pessoas colocam seus talentos para jogo. Sim. E as coisas acontecem, né? Sim. É a pessoa certa no lugar certo. Né, como se fala meio de praxe, mas é muito isso, né? E aí eu acho que vem muito da importância do trabalho da gestão de pessoas dentro da organização, né? Que é auxiliar o indivíduo a encontrar essas respostas, ajudar a pessoa e ajudar a empresa, porque nem sempre essas respostas são fáceis e acessíveis para todo mundo. As pessoas têm muita dificuldade em saber aquilo que tem a ver com o seu propósito. Qual que é o seu propósito? O que me faz feliz? O que me dá ânimo? O que me dá disposição? O que eu sei fazer? Né? Às vezes, vai se criando alguns caminhos de carreira e de trabalho conforme algumas coisas vão surgindo, ou pelo meio familiar, ou oportunidades que acabam aparecendo, convites. A gente vê muito isso dentro da empresa, oportunidades que vão surgindo, né? A pessoa é boa tecnicamente, surgiu ali uma oportunidade de gestão, e aí quando vê, começa uma carreira nessa linha. Mas será que em algum momento ela parou para pensar se realmente essa era a trajetória que ela queria construir? Né? E aí, sim, quando chega num momento da vida, quando entra no nível de mais maturidade, às vezes a gente percebe as pessoas retrocedendo e se perguntando: será que é isso mesmo que eu quero? Né? Então, eu acho que é um dos trabalhos bem importantes da gestão de pessoas dentro das empresas, auxiliar nisso, né? Auxiliar as pessoas a se encontrarem, terem uma base de autoconhecimento para saber quais são as minhas forças, quais são as minhas fragilidades, o que eu gosto de fazer, o que eu faço com facilidade, de uma forma natural, o que é pesado, o que é denso, mas eu faço porque precisa ser feito. E aí a gente vai construindo um caminho junto, né? E aí, quando tu falava, eu entrei um pouquinho num caminho diferente, mas tu falava da questão, trouxe o exemplo da pandemia, né, Evandro? Eu pensei na questão de inovação também. Sim, né? Sim, porque a pandemia veio para bagunçar
alguns planejamentos que estavam sendo feitos, né? Sim. Algumas estratégias, algumas metas planejadas, veio e daqui a pouco bagunçou tudo, a pessoa teve que ser resiliente, teve que pensar em novas alternativas, teve que buscar novas possibilidades. E aí vem muito a questão que hoje em dia está muito forte, todos os dias está batendo na nossa porta, que é a necessidade de inovação. Sim, sim. Então, visto que hoje tu tem uma inteligência... Bom, a gente fala da IA aqui, eu acho que toda semana a gente toca nesse assunto. E não tem como não tocar. Eu imagino que há 30 anos atrás, programas de rádio ou de televisão falavam da internet, do impacto que a internet teria, né? Vamos ver, calma, não te preocupa. Temos um ajuste técnico aqui do Jean. Jean, não te esconde. Eu tava fugindo do microfone, né, Jean? Tá bom. O Jean tá se escondendo porque ele é o nosso fantasminha, né? Uhum. Ele, em algum momento, ele vai aparecer. Então, ele tá preservando a imagem para ser a entrada triunfal, o grande momento. Então, vai ser na hora certa, né, Isso, Jean? todos os programas vão ser especiais, mas no dia que acontecer esse, vai ser mais que especial. Muito bem. Para quem nos ouve pela rádio não deve estar entendendo nada. Não, né? Enfim, então, peço desculpas aos ouvintes, não saiam daí, que a gente está continuando o nosso bate-papo com a queridíssima Cristiane Zanotelli. Então, dando andamento, né, ao que falávamos, e eu acho que pegando esse gancho, não tem como não tocar no assunto tecnologia, Sim. a inovação. E da mesma maneira que se criava um ponto de interrogação aonde a internet vai nos levar, eu acho que temos esse mesmo ponto de interrogação. Agora, aonde a inteligência artificial vai nos levar? Sim. E isso, em algum momento, me preocupou. Não estou dizendo que me empolga, mas hoje eu já estou menos preocupado, já estou mais, digamos assim, otimista em relação a coisas boas que podem chegar. Até porque, né, Evandro, para tirar o melhor da inteligência artificial, a gente precisa saber, inclusive, lidar com ela, né? Sim. As relações humanas, que são o grande quê da questão da vida da humanidade, elas impactam ali também. Porque se tu não fizer as perguntas certas, a inteligência artificial não vai te trazer as respostas certas. Exatamente. Não, mas eu vou ser muito franco contigo. Lá em casa eu sou motivo de piada. Porque eu mando áudio para minha inteligência artificial. Eu explico, dou boa tarde. Eu sou educado, sou um rapaz educado. Está criando uma memória afetiva já com ela. Isso aí. Então, eu estou procurando... Eu tento traduzir através do áudio o máximo que eu consigo. Sim. E, normalmente, o que está acontecendo é que as respostas estão vindo favoráveis. Então, entra mais uma vez. Como é que está o capricho em lidar com isso? Sim. E, mais uma vez, como os nossos líderes estão incentivando a termos capricho com todos os aspectos da nossa organização. Sim. E IA passa a ser um deles. Até a questão da própria automatização de processos dentro das indústrias, né? Eu sempre costumo dizer, por mais que uma máquina, um equipamento esteja automatizando muito, né? Esteja trazendo facilidades para o processo de trabalho, tem uma cabeça pensante ali que organiza esse equipamento, que coloca os dados necessários, que manuseia, que prepara, que acompanha. Ou seja, as máquinas ainda precisam muito do ser humano. Ainda não, acho que não vão deixar de precisar, né? Então, é a questão da inovação, de a gente estar se reinventando, não se sentindo acuado com esses movimentos que vão surgindo, mas se dando conta de que eles precisam da nossa inteligência, precisam do nosso conhecimento, das nossas habilidades cognitivas para alimentá-los. E aí a engrenagem vai funcionando de uma forma legal. Perfeitamente, perfeitamente. Ou seja, em nenhum aspecto deixar no automático. Exato. E não estamos falando de máquinas, estamos falando de pessoas. Afinal de contas, se existe um líder, é porque tem muito claro o que precisa ser operacional, o que é o tático, o que é o estratégico. E, bem ou mal, o diálogo, a comunicação, ela entra como um papel importante para as coisas darem certo. Muito bem, Cris, a nossa primeira pergunta você já respondeu. Já. Que tinha a ver com essa questão do resultado e o que as empresas esperam. Mas eu não posso deixar de falar dos líderes. Sim. Tá? Porque, vamos lá,
Dentro da lógica do mercado, você hoje atua com a psicologia organizacional como também uma consultora, certo? Certo. Perfeitamente. Hoje você deve ter um olhar, ter treinado uma espécie de observância em relação às lideranças de um modo geral. Sim. Então, obviamente, tem os líderes que são mais preparados, né? E a gente reza a Deus que sejam a maioria, tá? Se vocês pudessem ver quem nos acompanha pelo YouTube, né? Vai ver a cara da Cris. Mas quem não nos acompanha pelo Spotify e pela rádio, ela fez uma carinha... Né? Difícil. Enfim, mas então vamos rogar a Deus que a maioria das lideranças sejam competentes. Mas existe uma parcela que talvez não. O que você enxerga? É falta de preparo? Ou é excesso de pressão? É essa dificuldade de lidar com pessoas, no caso de uma liderança mais técnica? O que a tua experiência teria a trazer por este olhar? Ótimo. Eu diria que é um conjunto das três situações. Nunca é uma coisa só. Nunca. Até porque, Evandro, vamos lá, é muito difícil ser um líder e ser um gestor hoje em dia. Concordo. É muito complexo. É uma posição de muita responsabilidade. E a minha cara, né, que tu estava tentando traduzir antes, é porque é um terreno muito sensível, né? Porque eu diria que tanto as empresas quanto as lideranças, elas têm um poder que nem sempre é enxergado, mas existe ali um poder muito importante, que é de influenciar na vida das pessoas e influenciar a sociedade de uma forma geral. Né? Porque a gente falou antes que, às vezes, as pessoas passam mais tempo no trabalho, com seus colegas, nas suas atividades, do que em casa, com família e com lazer, né? Vamos pensar, a gente dorme no mínimo 6 horas por dia. Mas isso já é luxo, tá, Cris? Né? Já é raridade, deveria ser o mínimo saudável, né? Verdade. Deslocamento, né? A gente sabe que hoje em dia... Eu ouvi dizer que tem uns caras que dormem 12, 14 horas, né? Pode acontecer. Os privilegiados. Tem uns privilegiados que acontece, né? Mas, realmente, entre tempo de descanso, de deslocamento, de atividade, semana versus final de semana, a gente ocupa muito do nosso tempo com o trabalho e a gente está muito tempo no nosso trabalho. Então, o trabalho ele acaba nos ensinando valores, nos trazendo reações, emoções, sensações, às vezes boas, às vezes nem tanto, porque não existe mundo cor-de-rosa, né? Sempre vai ter o dia bom, o dia ruim, a dificuldade, faz parte. Mas fato é que as empresas e as lideranças, principalmente, elas acabam tendo uma influência grande na vida das pessoas. E aí, se esse papel está sendo feito de uma forma legal, perfeito, né? Vai deixar um legado bacana. Agora, se isso também é truncado, se é uma gestão que não tem uma maturidade, que não sabe lidar, que não enfrenta as coisas de uma forma construtiva, pode trazer muita dificuldade, pode trazer até doença, eu diria, né? Porque, às vezes, é um desgaste a nível emocional e físico que adoece, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que é difícil ser líder, né? Não estou julgando o papel dos líderes, porque é bem desafiador. Mas, claro que essa junção de fatores que tu me colocou, que é a questão da pressão. Me ajuda a lembrar, por favor. Então, falamos de falta de preparo. Falta de preparo. E aí, se tu me permite, eu faço uma relação com o tópico que você citou anteriormente, que é o gestor que para promover alguém a líder, ele precisa ofertar o preparo necessário. Perfeito. Então, é a falta de preparo, o excesso de pressão, e aí, às vezes, não é nem da empresa, conforme a posição do líder, pode ser até de um cliente, de um fornecedor, por mais que isso possa parecer esquisito, contexto de mercado. Contexto de mercado, ou até mesmo a dificuldade de lidar com pessoas em casos de lideranças mais técnicas. E, às vezes, uma coisa vai puxando a outra, né? Porque a falta de preparo pode gerar um sentimento de insegurança. Um sentimento de insegurança numa situação de pressão tem uma tendência muito forte a gerar uma atitude defensiva. Eu não sei, não estou me sentindo inseguro, não estou me sentindo preparado, isso gera uma sensação de insegurança. Nosso cérebro, estado primitivo, alerta, defesa,
né, gera uma atitude de defesa. A atitude de defesa perante liderança, numa atividade, numa posição de liderança, de gerir pessoas, nunca é algo legal. Porque liderança requer envolvimento, requer vínculo, requer tempo, requer entrega, né? Um líder, ele precisa acessar o seu time para conhecer as suas pessoas, para entender as diferenças que existem, para conseguir identificar as habilidades que aquela pessoa tem, poder apoiar e colocar ele na melhor atividade, no melhor processo. Então, se ele estiver defensivo, se ele estiver inseguro, é muito difícil ele conseguir lidar e gerir pessoas, né? Então, às vezes, uma coisa puxa a outra, né? Porque a falta de preparo, né? Essa base de não ter a formação, de não ter o conhecimento, de não ter o autoconhecimento, porque liderança também é muito isso, né, Evandro? Tem muito conhecimento técnico que pode se utilizar para se fortalecer, mas também é muito um olhar para si. Sim. Porque quando eu lido com pessoas, quando eu lido com o outro, eu também estou lidando com as minhas questões, as minhas fragilidades, os meus medos, as minhas inseguranças. Como é que eu vou ajudar o outro a se fortalecer perante algo que daqui a pouco também é uma ferida aberta que eu tenho, né? Sim. Então, quando a gente fala em formação para liderança, tem todo um leque de questões técnicas, né? Capacidades técnicas. Perfeito. Mas também tem muito das soft skills, que são as habilidades comportamentais, né? Que é a gente trabalhar bastante nessa base do autoconhecimento. Eu me conhecer, eu me entender, eu ressignificar algumas coisas, eu transcender algumas coisas da minha história, para eu realmente me sentir bem, né, para poder lidar e ajudar o outro a se enxergar também. Eu gostaria de pegar um gancho, porque eu acho que vai somar legal. E aí, você com certeza deve ter visto esse tipo de situação, e eu quero remeter a um outro elemento. Uhum. É muito comum alguém se destacar e ser promovido. Sim. E eu nem estou falando da competência, das soft skills, isso que você colocou muito bem. Eu estou falando dele se dar bem com todo mundo. Uhum. E a partir do momento que ele alcançou esse novo degrau, e ele interpretar que a maneira desse relacionamento cotidiano se manteria igual. Isso não acontece. Não. E aí é uma armadilha importante que os gestores precisam preparar o liderado que passará a ocupar um cargo de liderança. E aí, somando tudo que você falou, porque esse cara ele vai ter uma mudança de percepção do comportamento dos que antes eram colegas e passam a ser liderados. E essa mudança, às vezes, ela pode ser positiva, como, de repente, às vezes, talvez não. Sim. Pode ser que não, a figura dele, enquanto colega, era bem aceita, mas enquanto líder, não. E isso gera uma série de questões. Inclusive, e aí, por eventualmente trabalhar a questão de liderança nas organizações, eu percebi, Cris, que muitas vezes nesse líder em questão ataca a síndrome do impostor. E aí, eu sei que não estava no nosso... Sim. Mas eu quero que você, se você puder explicar para aqueles que nos ouvem, porque não faz muito que esse termo tem ganhado força, e sabe lá Deus o que as pessoas interpretam. Então, ninguém melhor do que você para dar uma explicada, se você não se importa, o que seria essa tal de síndrome do impostor. Que, na verdade, a posição da liderança, ela atrai olhares diferentes. Por quê? As pessoas se espelham no líder, né? O líder é uma pessoa que está ali como uma referência de orientação, de capacitação, de conhecimento, de comportamento. Então, assim, é muito comum que as pessoas olhem para um gestor ou para um líder e critiquem. Critica porque tu tá te espelhando, ou é uma referência que tu admira, ou é uma posição que tu admira, e tu espera que aquela pessoa, né, esteja condizente com aquilo, seja em atitude, em conhecimento, em comportamento, né? Então, as pessoas começam a olhar realmente de uma forma diferente quando a pessoa está numa posição de liderança. Isso, às vezes, não é por maldade, não é por má intenção, não é por criticar. É porque existe uma expectativa intrínseca
de algo positivo, algo que seja para ti uma referência positiva, algo que te desafie, algo que te ensine, algo que te provoque, algo que te ajude a crescer e subir um degrauzinho a mais também. Então, o senso crítico fica um pouquinho mais aguçado, né? Verdade. E em contrapartida, para o líder que está nessa posição, que está se sentindo olhado de uma forma diferente, às vezes começa a surgir o sentimento de incapacidade. Será que eu realmente sou capaz? Será que eu realmente consigo? Será que eu realmente sei? Até porque tem um monte de gente me criticando ou... né? E às vezes a crítica é construtiva, mas nem sempre a gente recebe ela de uma forma construtiva também, né? Então, vai se sentindo mais fragilizado. Vem muito essa... Tu fala da síndrome do impostor, me vem muito essa questão do não se sentir capaz, né? Tu conquistou aquele cargo, tu construiu aquele caminho que te levou até ali, e aí daqui a pouco tu começa a se questionar, tu mesmo que construiu, tu mesmo que foi passando degrau por degrau, começa a se questionar e não se sentir capaz de estar ali, né? Porque o desafio realmente é muito grande. E porque, além do desafio técnico, de novo, né? Além da questão da hard skill, de novo bate, às vezes, com algumas questões suas, pessoais, de história de vida, né? De relações de família, inclusive, de valores familiares, porque, às vezes, a relação... eu sei que tem pessoas que não gostam de misturar, né? Empresa não é família, né? Mas, às vezes, as relações... a formação das pessoas impactam. Exatamente, porque existe um convívio diário. Sim, né? E aí você pega alguém e me pergunta, me perdoe por te interpelar, Imagina. Mas até para a questão dessa síndrome do impostor. Tem uma pessoa que diz assim, não, escutou desde a mãe pequena, não fica te exibindo, não fica te achando, não fica falando que tu é bom. Então, daqui a pouquinho isso vai criando uma crença limitante que a pessoa tem que se autodiminuir. Sabotadores. Sabotadores. E aí, daqui a pouquinho, a partir desse sabotador, a pessoa começa a se deparar por uma dificuldade de atuação que é pertinente ao cargo, faz parte, e ela começa a se sabotar também nesse sentido. Perfeito, é isso aí. Esse é o olhar. E aí, de novo, vem a importância da gestão de pessoas dentro da organização. Porque a gestão de pessoas, ela precisa estar sensível a isso. Ela precisa estar próximo das áreas, próximo dos times e principalmente próximo dos gestores, para conseguir perceber e identificar essas fragilidades, essas dificuldades, né? Porque esse gestor, ele vai dar sinais, né, dessa síndrome do impostor ou desse sabotador, ele vai dar sinais, seja na saúde, seja no comportamento, seja na maneira dele gerir o seu time, ele vai dar sinais de que alguma coisa não está legal. E nem sempre ele vai saber que isso está acontecendo por causa do que nós estamos falando, por causa de sabotador, de impostor, né? Porque dia é meio tá inconsciente. Tudo acontecendo, né? E é meio inconsciente. Quando a gente não tem um pilar forte de autoconhecimento, é difícil acessar essas coisas sozinho. Então, se existe ali uma área de gestão de pessoas sensível, próxima, olhando, percebendo e conseguindo fazer uma entrada de apoio, a chance de ressignificar isso e desse gestor se fortalecer e realmente assumir o papel dele, ela é muito grande. Perfeitamente. Né? Ao invés de se perder na dor e na dificuldade e se desgastar a ponto de não querer ser mais gestor, porque hoje em dia a gente vê muito isso nas organizações. Muitos profissionais estão escolhendo e não estão querendo seguir a carreira num nível de gestão. Querem ir para uma linha mais técnica e está tudo bem, né? Hoje em dia a carreira Y ela é super sustentada e sustentável, né? Mas o que preocupa às vezes é perceber o porquê que não querem ir para esse caminho. Porque é um caminho difícil, são relações, né? E aí mexe com coisas minhas e mexe em como eu me relaciono com o outro. Eu lembro que em alguns movimentos, assim... a gestão horizontal ela foi muito incentivada também em função desse olhar. Mas a gente vive numa região onde a gestão horizontal é uma exceção e não uma regra. O modelo pirâmide é muitíssimo presente
e com muita força de passagem. Sim. Eu mesmo conheço só uma empresa que tem a sua gestão horizontal, mas também nem tão horizontal assim. Né? Eu diria que são várias pequenas pirâmides uma do lado da outra. Sim. E é o máximo que eu consigo ver por aqui nesse momento, né? E ainda se relaciona muito a questão de oportunidade, de carreira, de crescimento com essa questão vertical, que é esse né, essa pirâmide. Exatamente. Aí você entra numa empresa, aí tu vira encarregado, aí tu vira supervisor, aí tu vira gerente, e assim tem a escadinha para subir. Isso ainda é muito forte, principalmente aqui na nossa cultura. Principalmente na nossa cultura. Eu quero trazer, mais uma vez não está aqui, mas é que me surgiu uma pergunta, porque assim, vamos lá. Você é bem mais novinha, né, Cris? Bem mais novinha. Mais ou menos. Eu moro jurando que sim. Moro jurando que sim, até porque é uma questão de gentileza e, claro, de autopreservação. Mas, enfim. Cris, olha só. Nunca, na minha jornada até então, a gente ouvia, tô estressado. Lá pelas tantas... se estressou tanto que foi com depressão. Sim. Mas hoje, nós passamos a ouvir o termo, e aí tu me perdoe se eu não pronunciar corretamente, que é o famoso burnout. É assim que fala? Sim. Falei certinho? Certinho. Eu sei que não estava na nossa... tocar nesse assunto, é que eu andei conversando... Hoje mesmo de manhã eu vi uma mini palestra de uma moça que fez todo um redesenho do próprio negócio em função de uma ocorrência de burnout que ela teve. Sim. Assim, me explica, por favor, que eu quero entender. Sim, sabe que eu relaciono isso muito, Evandro, a algo que... Porque, assim, a questão da pressão, do resultado, das metas, sempre foram questões reais e necessárias dentro de qualquer organização. Isso sempre existiu. Mas, atualmente, eu percebo que tem muita volatilidade. O volátil. É volátil. Volátil. Eu ia tentar usar outra palavra, mas não saiu. Perfeito. É o volátil, é o incerto, é o ambíguo, é o que muda muito rápido. E isso hoje, dentro das organizações, está deixando as pessoas realmente muito confusas e muito perturbadas. Porque a gente conversa algo agora... Aí, daqui a 5 minutos, já surge algo que pode mudar o que a gente conversou. Amanhã já vem uma outra situação. Então, assim, e claro, isso não é culpa só das organizações. Talvez tenha ali algumas questões de cultura, né, envolvidas no processo de trabalho da maioria das culturas e talvez muito forte aqui da nossa região também. Como a gente falou, talvez algumas coisas demoram um pouquinho para chegar, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, essa incerteza, essa mudança constante gera um sentimento de não saber, de estar incapaz, de não estar pronto, de não estar preparado, porque, enquanto ser humano, a gente precisa de uma estabilidade. O cérebro humano precisa de uma certeza, de uma estabilidade, de algo que nos passe segurança. E quando a gente não tem isso, e no dia a dia, dentro das empresas, a gente vê isso de uma forma muito forte, é muita mudança, muita instabilidade, é muita ambiguidade, isso vai gerando uma insegurança, vai gerando uma sensação de incapacidade. E aí as pessoas buscam constantemente conhecimento, formação. E, felizmente, hoje em dia, isso está muito mais fácil, né? Tem a internet, tem a possibilidade de buscar mais conhecimento com mais facilidade, mas, por outro lado, às vezes é um conhecimento mais superficial, aí tu vai com ele para a prática, nem sempre tu consegue aprofundar o quanto é necessário, e, ao mesmo tempo, o negócio está tão rápido, e, às vezes, dá exatamente essa sensação de sufoco, né, de sobrecarga, de excesso, mas não é simplesmente pela quantidade de coisas, é pelo quanto as coisas estão mudando, né, e não tem essa estabilidade, não tem aquele direcionamento. Hoje, nas empresas, a gente fala muito de métodos ágeis, né? Scrum, são várias ferramentas nesse sentido que tentam trabalhar exatamente isso, essa agilidade de troca de ideias, né? As conversas constantes para ter direcionamentos mais assertivos. Então, já são ferramentas que estão chegando aí no mercado do trabalho para tentar lidar com essas questões tão ambíguas e voláteis e incertas, né?
Então, são estratégias para tentar ajudar as pessoas a desenvolverem recursos e comportamentos para lidar com isso. Porque senão, realmente, acaba entrando nesse looping de uma sobrecarga, de um excesso, que vai desgastando muito emocionalmente. Verdade. Porque tu tem que estar sempre buscando, tem que estar sempre tentando, tem que estar sempre... Como se aquilo que tu tem de recurso nunca é suficiente. Você sabe que, te ouvindo falar, eu não tinha como não lembrar dos vendedores como um todo, né? Até porque estamos ao vivo pela rádio dia 31. Esse episódio vai ao ar pelo YouTube no dia 2, né? Acho que se a minha conta não está errada, né? Acho que é isso. É isso. É isso. Muito bem, muito bem. E a verdade é que hoje, o vendedor que bate a meta, isso é uma metáfora. Deixa eu deixar claro que isso é uma metáfora. O vendedor que bate sua meta hoje, ele ganha um troféu. E esse troféu é feito de gelo. Perfeito. Até amanhã de manhã ele derrete. E aquele que nem esse não ganha. Sim. E amanhã é dia de começar a correr atrás de novo. E querendo ou não querendo, eles ganham comissões, e ok, a remuneração muitas vezes é boa, e isso é só uma parte da questão. A outra parte é esse nível de exigência, que ou você trabalha bem essas pessoas, ou temos um grande problema, e não é no longo prazo, é no médio prazo. Se bobear, no curto prazo. Sim. E aí atingir uma meta, e não é nem uma questão, às vezes, de a empresa colocar outra meta muito maior. A pessoa se coloca uma meta muito maior. Né? Então, eu atingi isso, agora eu preciso atingir aquilo. Né? Sim, os ambiciosos. Tem aquele que não é tanto e está tudo bem, embora que esse tende a não ficar muito tempo na venda. Porque o vendedor, naturalmente, ele quer um pouquinho mais. Mas como as coisas estão muito rápidas, é como se a gente estivesse acelerando algumas etapas. Não, e custo de vida, e todos temos sonhos. Todos realizam um sonho e vai querer o próximo. E aí é bem isso mesmo. Muito bem. Então, como falamos agora de burnout, falamos de a síndrome do impostor, eu não tenho como não te pedir, Cris, que é algo que eu até acredito que se colocou menos importância do que deveria em função da reforma tributária, que é aquela coisa. A NR01 era aquela onda que quase te derruba. Sim. E a reforma tributária é aquela que te dá um caldo. O detalhe que veio junto. Então, penso eu que em função da reforma tributária se olhou pouco para a NR01. Sim. Então, vamos lá. Só tenho algo para te pedir nesse sentido. O que é a NR01? Qual é o objetivo dessa nova normativa? E aí depois a gente avança. Sim. Realmente, no início se discutiu muito, se falou muito sobre a NR1, se especulou muito sobre a NR1, mas hoje está bem claro que é uma norma que vem para olhar para o ambiente de trabalho. Então, de alguma forma, as empresas vão ter que fazer um diagnóstico, uma avaliação, para ponderar se os ambientes estão saudáveis ou se os ambientes de trabalho podem estar ocasionando algum risco psicossocial. Né? Então, não é se existe ali pessoas que estão adoecidas, é o ambiente, o setor do qual a pessoa está inserida. Mas é relativamente difícil de medir isso, porque é algo altamente subjetivo. Difícil porque são dois vieses que tem aí, né? Pode ter algumas questões que são do indivíduo, da pessoa, né? Por exemplo, depressão. Eu posso ter algo dentro da minha história clínica que me fez desenvolver um quadro depressivo. Então, não é culpa da empresa. Questões minhas, pessoais. Porém, se eu estiver inserida em um ambiente de trabalho tóxico, vou usar uma palavra aqui mais fácil de a gente compreender, a tendência da minha fragilidade vir à tona por uma gestão que tem pressão, por uma gestão que é agressiva, por metas excessivas, por alguma questão que não é saudável realmente, de abuso, né? Então, assim, eu tenho uma predisposição, eu tenho algo que é meu,
né, de uma fragilidade minha emocional, mas que se estiver dentro de um ambiente que não é saudável, um ambiente que não está mexendo com coisas de uma forma legal, a chance de eu adoecer, ela é maior, né? Agora, se eu tenho a minha história clínica, eu tenho as minhas questões pessoais e individuais, mas eu estou num ambiente de trabalho que eu me sinto segura, que eu me sinto valorizada, que me desafia de uma forma construtiva, porque quando a gente é desafiado é porque tem alguém que tá ali acreditando em ti, né? Sim. Então, ali vai fomentar e vai propulsionar valores e emoções positivas que vão me fortalecer. Já em contrapartida, se eu estou num ambiente que não está legal, a chance de eu me desequilibrar perante as minhas fragilidades ela é maior. E nos últimos anos, o adoecimento e os afastamentos por questões de saúde mental, eles vêm crescendo muito, né? Hoje em dia, tem algumas estatísticas que falam que 60% dos afastamentos são por questões de saúde mental, principalmente depressão e ansiedade. Até um tempo atrás, os afastamentos eram por questões físicas. Era coluna, né? Era tendinite, era... E agora está indo muito para esse lado da questão mental e emocional. Então, foi um movimento que surgiu para fazer as pessoas e as empresas olharem um pouquinho para isso, né? E podendo identificar o ambiente, porque talvez não é a empresa toda, né? Sim. Então, é uma área, é um contexto, é o tipo da atividade, é o modelo de gestão. Então, olhar de forma pontual para as áreas vai poder ajudar a perceber ou identificar algumas coisas que talvez estivessem mais silenciosas. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque a mim me parece... Eu vou fazer uma correlação. Porque são duas normas que chegaram juntas, ou duas questões que chegaram juntas, que é a reforma tributária e a NR01. NR1, ok, NR1 e a reforma tributária. Está muito nebuloso ainda a questão da reforma tributária. Muita coisa a ser vista. Sim. Eu posso dizer a mesma coisa da NR1 ou não? Ela já está clara, já está estabelecida? Pode dizer. Ainda tem muita coisa, porque no início se discutiu muito que tinha que se olhar para as pessoas da organização. A gente precisa avaliar as pessoas, ver se as pessoas estão bem, se as pessoas estão adoecendo, se existe histórico de diagnósticos de pessoas com doença mental, emocional. Mas aí o negócio foi andando e não é olhar para a pessoa, é olhar para o ambiente do qual a pessoa está inserida. Certo. Então, hoje, essa é a métrica que está bem clara assim, perante a legislação e as instruções que foram surgindo. A gente precisa olhar para as áreas, né, para os ambientes dos quais as pessoas estão inseridas e buscar identificar se neste ambiente existe algum risco psicossocial. Mas são muito dificultoso e desafiador. Dificultoso. Sim, porque algumas coisas são mais subjetivas, porque vai ser de entrevista, de conversa, né? Claro, já surgiu no mercado muitas métricas e muitas ferramentas para auxiliar nesse diagnóstico, né? Mas o desafio é esse, é poder identificar. E, claro, é difícil de uma outra NR, por exemplo, 33, 35, confinado, a altura que tu vai lá e tu vê o equipamento, tu mede o equipamento, sim, a pressão, a altura, né? Sabe que eu estou em negociação com uma engenheira de segurança para trazê-la. E aí eu acho que vai somar bastante todo esse olhar. Inclusive, eu não vou citá-la, porque eu quero que seja surpresa, mas quando eu falei que você vinha, eu vou querer assistir. Legal. Queria assistir ela. Depois no off eu te conto quem que é. Que bom. Quem sabe a gente até já se conheça. Com certeza, ela te conhece, porque ela te conhece, sim. Legal. E gosta bastante de ti, diga-se de passagem. Que bom. Mas aqui, sabe que eu gostaria só de trazer um pequeno complemento. Mas, desculpa te interromper, Evandro, mas é muito essa parceria que precisa existir, né, da NR1. Não tem como a NR1 trabalhar de forma isoladamente, só com a área de gestão de pessoas ou só com saúde e segurança. É necessário juntar realmente a parte de engenharia de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, medicina, gestão de pessoas.
é esse olhar que se junta, que se fortalece, que consegue dar sentido. Sim, sabe que eu tenho uma metáfora. Principalmente quando são treinamentos mais focados na parte comercial da venda. A primeira pergunta que eu faço para a turma é: vocês acham que o setor de vendas é o mais importante da empresa? Aí uns dizem que sim, outros dizem que não. Aí normalmente tem alguém de outros setores, eles já torcem o nariz. Aí, mas normalmente quem está lá diz que sim. E eu digo que não. A não ser se, como a gente interpreta que toda empresa é o setor comercial. Então, toda empresa é o setor comercial, toda empresa é o setor de segurança do trabalho, toda empresa é setor financeiro, porque se eu não tiver a colaboração de todos, todo o setor sofre. Exato. Então, é meio que isso também. E é uma retroalimentação, né? Sim. Não adianta a fábrica produzir se não tiver quem vende lá na ponta. É o espírito sistêmico que a gente tem que ter numa organização. É um isso sistema único. Eu sempre digo assim, aqui estamos trabalhando no podcast. Se um de nós tivesse com uma unha encravada, a dor dessa unha encravada ia atrapalhar imensamente o nosso momento, mesmo que não estivéssemos usando a parte dos pés, enfim, nesse sentido. E aí, vamos usar essa tua metáfora numa empresa. Vamos pensar num único dia dentro de uma empresa de médio, grande porte. Quantas unhas encravadas, quantas pessoas sentindo dores diferentes existe. Verdade. Né? E isso vai impactando no resultado, impacta na produtividade, porque se a pessoa não está bem, ela produz menos, o ritmo dela é diferente, a qualidade dela é diferente, né? E aí a gente fala de um resultado sustentável ou não, porque aí se a pessoa não está bem, onde ela produz ótimo, o outro mais ou menos, o outro bem razoável, né? A gente não consegue ter um resultado sustentável se a gente não tiver esse equilíbrio. Quando a gente fala em engajamento, né? Engajamento não é as pessoas felizes no trabalho, mas é as pessoas comprometidas emocionalmente com o trabalho, né? Se sentindo responsável, querendo dar o seu melhor, fazendo da melhor forma. Senão o que a gente vai ter aquele presente ausente, sabe? Tá ali, mas... Tá cumprindo as 8h48. É isso aí, fazendo feijão com arroz. O mínimo. É isso aí. Sabe que eu quero pegar mais um gancho, se você me permite, porque enquanto você falava, me ocorreu que também tem um outro complicador de todo esse cenário, que é a questão da cultura. Da cultura, e não estou falando da organizacional. Estou falando da cultura das pessoas que passam a integrar. E aí... É inegável que nós somos uma região que é composta por imigrantes. Antigamente, os imigrantes italianos. Num segundo momento, tivemos imigrantes, vamos usar o termo, talvez os haitianos, que foi mais presente na nossa região. E não é tão incomum termos empresas compostas por venezuelanos nesse momento. Então, nós somos uma região que sempre acolheu os imigrantes. Só que a cada nova leva, um novo desafio. E em se tratando, e sem fazer juízo de valor, de questão política, nada disso. Mas é inegável, eu mesmo atendi uma empresa onde a gerente, ela passou pela escadinha que havíamos falado antes, então ela conseguiu conquistar o papel dela de supervisora, de gerente, não tinham tantos degraus assim, então ela é, enfim, uma supervisora. E ela era, na Venezuela, ela era advogada. Eu lembro que ela se dizia abogada, que seria o termo, né? E então ela tinha o escritório dela, os clientes dela, ela precisou vir para cá buscando uma realidade melhor. E como ela, existem várias pessoas que passaram pela mesma questão. E algumas estão muito felizes pela nova oportunidade, outras talvez até frustradas por ter chegado num nível muito legal de suas carreiras e ter que reiniciar a jornada novamente. Como que é esse impacto? Você deve ter atendido clientes nesse sentido também. Como que é esse impacto? Como lidar nesse tipo de situação, Cris? De novo, é essa questão da proximidade, né? De conseguir acessar essas pessoas. Porque, às vezes, essas pessoas vão para algumas atividades tão repetitivas, né? E, às vezes, não se tem oportunidade de mostrar
a habilidade, o potencial, né, os conhecimentos que tem. Então, se aquela pessoa não for acessada, se não tiver alguém que crie um vínculo, que ela se sinta segura, que ela crie confiança, para ir mostrando o que mais ela pode fazer, essa via ela é sempre de mão dupla, né? É o colaborador que tem expectativas, mas que nem sempre consegue levá-las adiante sozinho. É a empresa que tem suas expectativas e necessidades e que espera que as pessoas respondam a elas, né? Mas se ficar os dois parados, cada um no seu lugarzinho, o negócio não flui, né? Então, tem que ter alguém que se movimente. E aí, eu vejo que o propulsor disso é a gestão de pessoas, né? Que tem esse olhar mais sensível e mais próximo das pessoas, de ir até lá, de conseguir acessar, de conseguir estar próximo, de conseguir auxiliar, né, o gestor a enxergar aquele colaborador, o colaborador conseguir se comunicar com aquele gestor, de criar projeto junto, de fazer perguntas para instigar alguns desafios, né? Sim. Porque uma dificuldade grande também que se percebe a nível de gestão é a dificuldade de ter conversas difíceis. Legal, que bom que você tocou nesse assunto. E eu quero abordar um pouquinho mais, mas por favor, né? Já entrou aí a questão de gestão de novo. Essa é maravilhosa, porque quando tá tudo bem é um abraço. Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Agora tem momentos que é preciso de falar das coisas que não estão bem. E a gente tá falando de atuação, a gente tá falando de desempenho, a gente tá falando de comportamento. Então, é uma série de coisas. E eu costumo dizer que se uma conversa é difícil, é porque ela tá gritando no teu ouvido que ela precisa acontecer. Se não é uma conversa difícil, pode até prolongar um pouquinho, protelar essa conversa para uma outra hora. Mas se está claro para ti que é uma conversa difícil, ela precisa acontecer o quanto antes, porque quanto mais tu demorar, mais tu está deixando o problema aumentar. Né? E aí, essa dificuldade da gestão de ter conversas difíceis acaba caindo lá no que nós falávamos antes, né? Que é esse preparo da gestão. E esse preparo não só técnico, mas esse preparo comportamental, de autoconhecimento, de olhar de saber quais os monstrinhos que tem ali que estão dificultando esse movimento. Porque às vezes as pessoas têm muito receio, muito medo de conflito. Né? Mas eu sempre costumo dizer que o que não é falado não é resolvido. E aí o copo vai enchendo, a bola de neve vai crescendo e chega num ponto que às vezes uma coisinha mínima cria um alvoroço, né? Isso por quê? Porque o que precisava ser falado não foi só acumulando. Então, é muito importante as pessoas, a gestão, as pessoas conseguirem conversar sobre situações sensíveis. E aí a gente vê nas empresas muitas reuniões, né? Muitas conversas de alinhamento para falar de projeto, para falar de responsabilidade, para falar de atividade. Mas não é só isso. Tem muitas outras conversas que precisam acontecer, conversas mais sensíveis, né? Sobre conduta, sobre comportamento, sobre expectativa, sobre frustração. Mas eu quero pegar esse gancho para fazer uma crítica, se você me permite. Claro. E eu acho que isso é para todo líder ouvir. Seja ele do mais alto escalão até o mais baixo. E se você é um líder e está vendo esse nosso papo, ou ouvindo, e está te ardendo o ouvido, é porque o chapéu te serviu. O negócio é o seguinte: esse negócio de eu ter que alinhar alguma coisa com o meu liderado e mandar pro RH conversar, é coisa de líder despreparado. Simples assim. Sim. Tá? Para não dizer outras coisas que eu teria vontade. Não diz, Evandro. Porque é verdade, Cris. É verdade. Às vezes tem uma situação, daí, vamos mandar pro RH, o RH resolve. Não, cara, tem coisas que você tem que olhar no olho do teu liderado e dizer, vem cá, cara, o que tu tá pensando? Não é por aí. Você tem aquela coisa de dizer assim, o teu potencial é incrível e você tá botando tudo no lixo. E os líderes, parece que eles têm medo de magoar, e eles não percebem o quanto eles estão prejudicando aquelas pessoas que eles acreditam estar protegendo.
É o medo do conflito, é o medo de que a pessoa possa interpretar mal, de que a pessoa possa responder, de que possa surgir uma discussão. Sim. Mas, gente, vamos lá. Se for para ter uma discussão e essa discussão for construtiva, tá tudo bem. Né? A gente, quem que nunca teve uma discussão em casa? Quem que nunca teve uma discussão com o gestor? Estava fazendo um trabalho com o time esses dias e eu lembrei de um gestor que eu tive que, nossa, a gente teve muitas discussões e boas discussões. E é uma pessoa que eu levo até hoje como uma referência para mim. Sim. Porque era uma pessoa que eu conseguia conversar, que eu conseguia falar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu enxergo, o que eu concordo, o que eu discordo. E, às vezes, surgia discussões, porque nem sempre a gente concordava. Com certeza. Mas, a partir disso, a gente foi criando um vínculo de confiança, de troca, e a gente conseguiu construir trabalhos lindos juntos. Então, é isso. Às vezes, se evita algumas conversas difíceis pelo medo do conflito. Mas, jamais aquilo que não é falado vai ser construtivo. Né? Às vezes a discussão vai acontecer e está tudo bem, a gente precisa ter maturidade para pensar sobre ela, para depois voltar a conversar, para discordar, sabe? São conversas que precisam acontecer, a gente não deve evitar. Com certeza. E eu não julgo, desculpa, tu falou, né, dos possíveis gestores que estão ouvindo, não julgo o gestor na sua dificuldade, como a gente falou lá no início, porque realmente ser gestor hoje em dia é algo difícil e é algo sensível. Até pelo público em si. Exatamente. E não estamos nem falando de facilidade ou dificuldade no que tange o ser humano que ali está. Mas o próprio conflito de gerações, que é algo muito percebido também. E a maneira como o trabalho vem sendo visto pelas novas gerações é totalmente diferente do que era ali atrás. Né? Vamos lá, Cris. No mundo ideal, o líder ele é altamente preparado para dar um feedback. E o liderado é altamente preparado para receber a crítica e absorver tranquilamente. Então, no mundo de conto de fadas, onde o céu é de brigadeiro, as coisas fluem, que é uma maravilha. Só que não, mas na prática, assim, né? Estamos todos e parece que estão falando eles lá. Não, todos estamos... Sabe que eu quero fazer uma menção, se você me permite, a um líder que eu tive, que ele está trabalhando muito, porque estamos nas vésperas de Páscoa. Eu trabalhei 12 anos numa empresa que distribuía produtos de alimentos, então, que distribuía a Arcor, enfim. Então, a Arcor patrocina nós, né? Champ patrocina nós. Mas o Valdemiro de Souza Filho, que foi meu chefe por 12 anos. E até hoje eu quero citar que ele tinha a política da porta aberta. Ele nunca se negou a conversar comigo. Sim. Tomei alguns puxões de orelha na minha trajetória que foram altamente importantes para o meu desenvolvimento. Mas, acima de tudo, ele sempre esteve disposto a ter a troca. Então, teve conversas onde nós não concordamos. Algumas, a maioria, ele tinha razão. Algumas, de repente, eu até poderia... ou até tinha a razão, digamos assim, né, dentro do linguajar popular, mas em todas teve diálogo. Sim. O que não quer dizer que foi um diálogo necessariamente agradável naquele momento. Exato. Mas foi um diálogo necessário. Então, é sobre isso, é sobre ter o diálogo. E o diálogo é a base de todas as relações, né, Evandro? Verdade. Todas as relações, seja pessoal, familiar, amorosa, profissional. Diálogo é a base de tudo, é o que nos torna humano. Né? E eu vou ir além, se tu me permite. Eu vou usar o termo comunicação, inclusive para a questão do líder. Porque a comunicação, o diálogo, por óbvio, faz parte. Mas uma provocação, então, para os nossos queridos líderes. Quando foi que tu realmente parou para enxergar o teu liderado? Observar teu liderado. Não só olhar. Sabe? Me parece que esse é uma dica que a gente poderia deixar, que é observa o teu liderado, a atuação dele, a cara que ele faz quando surge uma demanda, os trejeitos no momento desafiador. Observa ele, observa o ser humano por trás do cargo, e eu acho que a gente consegue ajudar mais. E aí, às vezes, a pessoa esse gestor vai observar e vai pensar, tá, e agora? O que eu faço com isso?
Manda pro RH resolver. Né? Aí que tá. Não terceiriza, mas seja parceiro, Claro, sabe? chama junto, conversa junto. E eu digo antes, sabe? Pede ajuda para o RH, pede ajuda para a gestão de pessoas, leva o teu problema, discute com eles, baixa a guarda para tentar entender por que aquilo está batendo em ti, né? O que mexeu contigo, o que tem a ver com algo que é teu, né? A gente precisa ter esse olhar dentro da empresa. Sim. Porque, de novo, ser gestor precisa ter o meu eu bem fortalecido. Então, assim, tu percebeu, tu identificou algo, não ignora. Pega aquilo, tu não sabe o que fazer, pede ajuda, conversa, troca ideia, constrói algo junto. Quando tu te sentir fortalecido e seguro, tu vai para essa conversa difícil e sensível, né? Sim. Então, não é evitar porque ela é difícil, mas é pegar ela, pedir ajuda para poder explorar e construir algo sólido disso, e aí tu vai te sentindo seguro, porque como a gente falava antes, se tu for inseguro, tu vai criar defesa, e se tu for para uma conversa difícil na defensiva, a chance de ter um vínculo e uma troca legal, ela é muito baixa. Ou seja, vai dar treta muito possivelmente. Porque tu vai te abrir com alguém que tu sente que está ali só te fazendo pergunta e te analisando. Não. Tu vai ficar na defensiva também, né? Toda ação tem uma reação. Então, uma coisa que eu falo muito para os gestores, alinha a tua intenção. Né? Qual que é o teu propósito? Qual que é a tua intenção? Até situações de feedback, né? Cotidiano, assim. Qual que é a tua real intenção com esse feedback? Qual que é a tua real intenção com essa conversa que vai acontecer? Tu quer puxar a orelha do cara? Tu quer simplesmente chamar atenção? Tu quer mostrar para ele que ele errou? Ou tu quer que ele perceba que pode ser diferente, que ele tem capacidade de fazer diferente, que tu acredita e tu sabe que ele pode fazer diferente? Né? Então, tu tendo essa intenção alinhada contigo, no teu modelo de gestão, na maneira que tu enxerga aquela pessoa que faz parte do teu time, que está junto contigo, vai fazer toda a diferença a maneira como tu vai chegar para ele, a tua linguagem corporal, porque às vezes a gente fala, mas o tom de voz, o olhar, a expressão diz outra coisa, né? Então, se tu estiver com a tua intenção muito bem clara para ti mesmo, tu consegue ir para essa conversa já de uma maneira bem diferente. E aí, se tu me permite, não interessa se você é gestor, se é o diretor, ou se você está iniciando a tua jornada dentro de uma lógica hierárquica. O autoaperfeiçoamento e o autoconhecimento, ele sempre vai te trazer ferramentas que vão te ajudar muito nessa jornada profissional, para não dizer pessoal. Elas andam juntas. Com certeza. Como eu te prometi, Cris, nós não falamos, não abordamos quase nenhuma questão que tinha sido trazida. Então, a mim só me resta te trazer, então, agora, Cris, uma pergunta que é uma variação das perguntas que eu faço nos meus treinamentos. A pergunta é: o que mais pode ser dito para que esse nosso momento tenha valido a pena? Legal. Eu fiquei pensando sobre o papel do RH, da gestão de pessoas dentro das organizações, né? Que foi algo que a gente conversou em algum momento. O RH não é só recrutamento e seleção. O RH não é só treinamento. O RH precisa ser estratégico. Ele precisa estar próximo da autogestão. Ele precisa estar próximo dos cargos de operação para sentir, perceber, identificar o que de real tem acontecendo ali, né? Porque às vezes existe a cultura que está lá no quadro da parede, né? Os valores que estão lá no quadro da parede, mas como que aqueles valores e aquela cultura está sendo passada no dia a dia para as pessoas que estão ali inseridas, né? A gestão, de novo, coitado dos gestores, né? A gente tá batendo neles hoje. Sim. Mas a liderança é quem dissemina a cultura. Sim. Então, se lá no quadro da parede tem um dizer, mas na prática a gente tem um gestor que pratica algo diferente, a cultura, ela se perde no meio disso, porque a cultura ela vai ser aderida por aquilo que é sentido e vivenciado no dia a dia. E aí as coisas começam a se perder, né? Sim. Então, o RH, a gestão de pessoas, tem que estar vivendo isso tudo, observando, interagindo, conversando, sentindo, percebendo, questionando,
para saber o que de fato acontece e poder influenciar e ajudar a autogestão nas estratégias, que aí a gente vai para o início da nossa conversa, né? Sim. Porque se são as pessoas que sustentam e dão vida à estratégia, a estratégia precisa ter como parceiro na construção a gestão de pessoas, né? Sim. Porque quais são as dores? Eu tenho lá um plano, né? Um plano muito macro, estratégia de resultado para daqui, sei lá, 10 anos. Tá, e como é que a gente vai fazer a aplicabilidade disso no dia a dia? Como que isso vai aparecer no dia a dia? O que a gente vai precisar para conseguir fazer isso acontecer? Né? Tudo vai bater em pessoas em algum momento, né? Tudo vai depender ou vai ter as pessoas como parte do processo. Então, a gestão de pessoas ela tem que ser estratégica, ela tem que estar atuando lá com as cabeças pensantes, né? Tem que ter alguém com essa sensibilidade de saber aonde as pessoas vão ser impactadas, no que elas podem contribuir. Então, para depois ir trazendo isso para realidades com processos no dia a dia. Mas tem que estar lá em cima, pensando junto. Entendi. Cris, olha, adorei trocar essas figurinhas contigo. Essas tuas últimas falas têm o potencial de impactar aqueles que nos ouvem de maneira até a uma mudança, não só um aperfeiçoamento, mas uma mudança da forma de enxergar este papel de gerir pessoas. Papel que todo diretor, todo gerente possui, mesmo sendo algo mais técnico. Cris, muito bom. Adorei trocar essas figurinhas contigo. E aqui fica o convite para que você venha num próximo momento para que a gente possa conversar um pouco mais. Muito obrigada. Então, Cris, para te passar então suas considerações finais. Então, gente, eu acho que é um reforço assim de um pouquinho de tudo que já falamos, né? Entender que as pessoas elas fazem o negócio acontecer e que elas podem ser propulsoras do negócio e que sim, é difícil, principalmente atualmente, lidar com pessoas, né? A gente tem entrando no mercado de trabalho, está entrando novas gerações e não adianta a gente reclamar e se queixar dessas novas gerações, a gente precisa aprender a lidar com elas, né? Porque senão não fica fluido esse caminho, né? Então, que a gente possa se apoiar, né? Gestores, poder contar com o apoio da gestão de pessoas, porque não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa linda. A gente consegue plantar muitas sementes aí na vida das pessoas, influenciar muito a vida das pessoas. Como eu falei no início, né? Empresas, gestores influenciam vidas, famílias e sociedade, né? E aí o negócio vai tomando proporções maiores. E cuidar as figuras que a gente coloca nas posições de liderança também, porque sabendo que tem essa devida importância e reflete tanto, né? Sim. Então... Isso já dá mais 1 hora de programa. Né? É outra história. Muito Mas bem. acho que é isso. Maravilha. Cris, então, te agradeço demais pelo teu tempo, pela tua disposição de compartilhar teu conhecimento, teu talento, toda a tua expertise com aqueles que nos acompanham. Pode ter certeza que contribuiu muito com todos aqueles que querem crescer. Muito obrigada pela oportunidade, pela confiança, né, Evandro? E realmente estou sempre à disposição aí para ajudar no que for preciso. Maravilha, maravilha. Então, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado, Cris. E agradecer a todos, então, que acompanharam ao longo de pouco mais de 60 minutos, mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast, que agora, além do YouTube, está também no Spotify. Muito bem, além dos cortes do Instagram. Quando o Jean me manda os cortes, Jean! Pessoal, muito, muito, muito obrigado por acompanharem. Fiquem todos com Deus. Curtam, compartilhem, comentem. E vamos lá, sempre contribuindo com quem quer crescer. Um beijo no coração de todos. Tchau!